Então, olhando o mundo, podemos ver quanto somos protegidos e quanto somos ajudados. Mas nem todos olham, nem todos observam o que se passa ao redor. Vamos a um exemplo. Nós vamos lhes mostrar umas fotos nas quais vocês vão descobrir muitas coisas que estão embutidas, incluídas na natureza. E, por exemplo, pode aparecer no céu uma grande nuvem e aquela nuvem pode estar escondendo alguma coisa que não deve ser vista, mas nós nem pensamos numa possibilidade dessas. Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco uma nuvem que tem uma forma de nave. O que será que está atrás desta nuvem? Será que esta nuvem estará escondendo alguma coisa? Porque nós sabemos que as naves estão a serviço do planeta. E quando elas estão a serviço de dia e materializadas, elas não deveriam ser vistas em certos casos. Mas, estando a serviço do planeta e tendo que trabalhar de dia, para que nem todos as vejam, podem estar cobertas por uma nuvem. Então agora vamos ver a foto. Vejam, nesta foto vê-se a nuvem em forma de nave e o que estará por trás, não? O que estará por trás? É uma pergunta que se pode fazer, porque talvez, tendo um interesse espiritual nestas coisas, eventualmente algo pode ser intuído. A nossa segunda foto mostra uma cidade na hora do amanhecer. E vê-se também aí uma nave no céu. Essa não precisou se esconder, essa não precisou de uma nuvem sobre ela, porque evidentemente a cidade estava toda dormindo, toda adormecida, e não havia porquê, não é? Isto ser escondido. Vamos ver então, começar a ver algumas coisas bem naturais e o que estão ocultas nestas coisas. Por exemplo, na nossa terceira foto, vê-se um céu, vê-se a cidade, vê-se as montanhas e vê-se um rio ou um lago. Não? São imagens que surgem na natureza. Na nossa imagem número 4, nós vemos uma parte daquela montanha que se via de longe, daquelas pedras, não é? E a água. E vê-se então ali o limite entre as pedras e a água, e vê-se que ali as pedras formam uma figura. Na foto seguinte, vemos um plano mais aproximado da margem da montanha ou da terra com a água. E começamos a ver então uns desenhos que se formam entre a terra e o lago e a água. Bem, aqui nós vamos vê-la girar. E ela, em vertical, já começa a mostrar desenhos, já começa a mostrar rostos ou imagens, não é? Imagens que são até humanas. Isto é um desenho formado pela sombra da terra no lago. Então veja quantas coisas estão aí escondidas. Na nossa foto número 7,
nós temos um detalhe dessa anterior e vemos, mostrado por duas setas, vemos um rosto, um rosto, um rosto formado pelo encontro da terra com as águas do lago. Então veja que coisa oculta, extraordinária. Mas como estamos muito habituados a não observar, a nossa oportunidade de ver certas coisas que não aparecem normalmente se limita um pouco. Vejamos a nossa foto número 8. Nesta foto número 8, indicado por duas pequenas setas, nós vemos um rosto de animal. Veja, um rosto, as setas marcam os dois olhos do animal, os olhos mais escuros, e aí se vê o contorno do rosto. Mas se vocês observarem, vocês verão que há mais de um rosto aí, como se houvesse um rosto dentro do outro. Então veja quantas coisas nós podemos descobrir se estivermos interessados, não é? Nessas coisas mais ocultas, nessas coisas que normalmente não se vê. Agora passemos para a nossa foto número 9. Nesta foto número 9, vê-se com duas setas apontando os dois olhos de uma cabeça, de um rosto de um animal, que faz parte daquela série de sinais que vimos no desenho geral. Então veja, mais um rosto surgiu aqui e ele está bem visível com as duas setas. Vejamos agora a nossa imagem número 10. Nesta imagem número 10, nós temos, se vocês observam, né, de alto a baixo, várias coisas, sendo que na primeira, logo no início, temos um rosto de um animal, e depois na base da figura temos um outro rosto, com os dois olhos, a boca, o nariz, e isso é muito indicativo de que a natureza gostaria de se tornar mais conhecida, gostaria que nós prestássemos mais atenção. Na foto número 11, nós temos um detalhe daquela mesma imagem. Temos um detalhe e vocês veem dentro do círculo, indicado pelas duas setas, os dois olhos de um animal. Os dois olhos, o nariz do animal, pedaço da boca. Então vocês vejam que existe todo um mundo oculto, feito por sinais que nem sempre são lógicos, porque aqui não há nada de lógico. Aqui se encontraram terra e água, montanha e lago, e surgiram todos esses desenhos na emenda. Agora, na nossa imagem número 12, nós vemos de novo um pouco de longe a mesma fila de pedras, não é? Junto com o lago, não é? E isto aqui vai se verticalizar. Esta imagem vai se verticalizar, não é? E em vertical nós temos aí dois olhos, um rosto também, um rosto formado por todos aqueles pequenos desenhos, por todos aqueles pequenos rostos, mas aqui esta parte está em primeiro plano. E vocês veem exatamente os dois olhos meio fechados, não é? E o primeiro plano deste rosto. E estamos sempre focalizando o mesmo ambiente, sempre focalizando a mesma fileira de pedras e a mesma parte do lago. E na nossa foto número 14, não é?
nós temos um primeiro plano mais chegado, que está todo dentro do círculo que foi feito aí, e temos um primeiro plano desta face, com os dois olhos, né? E com o rosto e a boca. Na nossa foto número 15, temos um outro detalhe desta mesma coleção de imagens, que estão nas mesmas pedras e na mesma água. E aqui temos dentro do círculo a parte de um rosto de um animal, com os dois olhos, não é? Com a face e a boca. Veja que são coisas extraordinárias que se podem formar dentro de uma coisa que não aparece normalmente. Bem, num dos detalhes na nossa foto número 16, neste detalhe nós temos indicados por 4 pequenas setas. É um detalhe muito pequeno, usamos as setas para que se veja o desenho que está oculto aí. Então, com essas 4 setas, nós temos 2 setas indicando 2 seres elementais que estão diante de o seu ídolo. O seu ídolo está indicado pelas duas setas do alto, de cima. E aqui vemos este quadro, digamos, místico, mas feito por sinais de pedras e sinais na água. Bem, agora, aqui acontece a coisa mais extraordinária. Dentro do círculo, então estão esses 2 elementais diante da imagem do seu ídolo. E se nós invertermos a foto, que aqui agora, na foto número 17, temos a foto invertida. Vocês veem que os 2 elementais estão invertidos e o ídolo está invertido. E eles invertidos, dentro do círculo, formam um rosto de um animal. Você vê, aquilo que eram na outra foto, os 2 elementais, são parte da cabeça do animal. E aquele que era o ídolo ficou fazendo parte da face, do rosto, não é? E os olhos do ídolo passaram a ser uma parte do nariz. Veja, isto está dentro do círculo e vamos ver se isto é suficiente para nós nos darmos conta de quantas coisas nós deixamos de ver porque não procuramos, não buscamos. Estamos sempre procurando o óbvio, estamos sempre nos informando com aquilo que é óbvio, mas dentro do óbvio há muita coisa oculta. Bem, agora temos uma foto que repete aquela foto do início. Quem vê essa paisagem tranquila, cheia de paz, jamais pode imaginar que no limite desta montanha com a água, no fundo se vê ali, pode existir tantas coisas, podem existir tantos rostos, podem existir tantos sinais. Eu digo sinais de vida, porque para que tudo isso aconteça, é preciso que a terra, que a vegetação, que a água tenha uma vida e tenha uma expressão. Mas o extraordinário é que tudo isso possa se reunir, e formar uma totalidade, formar uma só mensagem. Bem, que mensagem será essa, não? O que será que querem falar conosco? O que será que querem nos dizer? O que será que querem nos dizer? Quererão dizer que nós cuidamos da natureza? Quererão dizer que nós cumprimos a nossa tarefa junto aos reinos da natureza? Ou quererão nos alertar de alguma coisa? Todos esses rostos que nós vimos, essas expressões, isso foi feito simplesmente do encontro de pedras com água, de terra com água.
E aqui então vamos ver se trazemos umas notícias que talvez nos digam que a natureza tenta falar conosco, a natureza tenta nos avisar de alguma coisa, ou a natureza tenta sugerir alguma coisa para nós. Bem, e aqui nós temos umas notícias a respeito do desmatamento, por exemplo. E temos aqui uma notícia que vem da Noruega. Essa notícia chegou há poucos dias e a Noruega está exatamente nos avisando que vai deixar de dar o seu apoio à preservação da floresta amazônica, porque a Noruega está observando que, nas palavras dela, como principal financiador da proteção da floresta amazônica, não é? Ela adverte que reduzirá pela metade os repasses de 2017. Porque eu não sei se todos sabem, mas a floresta amazônica não está já desmatada porque há nações, há países que dão repasses financeiros anualmente para o Brasil, para que essa floresta seja mantida. Enfim, e a Noruega está avisando que vai cortar esses repasses porque está observando que a Amazônia está sendo desmatada e que o desmatamento deveria chegar a zero e não a porcentagens que o governo vai estabelecendo. E a primeira-ministra norueguesa disse que uma aceleração registrada no desmatamento provocará uma redução dos aportes da Noruega. Durante uma coletiva de imprensa ela falou isso. Convidou jornalistas estrangeiros e falou isso. E ela disse, nessa entrevista, que uma aceleração registrada no desmatamento provocará uma redução dos aportes da Noruega para que não haja o desgaste da Amazônia, o desmatamento da Amazônia. Eu acho que nós brasileiros consideramos muito menos do que alguns estrangeiros o papel e o valor da Amazônia. Dentro da Amazônia existem espécies vegetais e existem ainda membros, talvez no plano astral, de povos originários que guardam muito da pureza de muitas épocas atrás. De forma que a Amazônia é um tesouro que não representa só a floresta em si, a floresta física. Ali dentro está embutida uma pureza espiritual, representada por certos povos originários que eventualmente estão no plano astral, podem não estar materializados, ou alguns até materializados. Bem, então o repasse anual da Noruega, que sabe o que significa Amazônia e que, portanto, não quer vê-la desaparecer, porque muito do equilíbrio no planeta desapareceria sem aquela floresta. Nós não sabemos o que aquilo significa realmente. Então, o repasse anual da Noruega, a nossa principal contribuinte. Imagine nós precisarmos de contribuição estrangeira para não destruir uma floresta. Bastaria parar de destruí-la, não? Parar de transformá-la em pasto. E esta contribuinte disse que vai mudar o acordo ou vai deixar de dar a contribuição, dado o ritmo do desmatamento. E isto se traduz em menos repasses para 2017. E não sabemos o que acontecerá a partir do ano que vem. Em 2016, segundo a Noruega, em 2016, cerca de 8.000 quilômetros quadrados de florestas foram destruídas no Brasil.
8.000 quilômetros quadrados da floresta amazônica foram destruídos no Brasil. E que se equivale a 1/5 do território da Suíça. E foram perdidos porque transformou-se a floresta em pasto para a pecuária e para a agricultura. Isto tudo são informações da Noruega para nós, que somos os habitantes daqui. E a Amazônia está no nosso nome, não? Bem, a Noruega alerta que o montante pode cair para zero caso seja constatada uma aceleração, mesmo que modesta, deste desmatamento. Bem, nós estamos diante de uma situação um pouco emergencial, não é? E a Noruega, através de uma ONG, nos diz que a situação atual das populações nativas e de seus defensores é dramática. O diretor da ONG, Rainforest Foundation Norway, diz que os protetores do meio ambiente e aqueles que lutam pelo direito à terra são mortos frequentemente no Brasil. Isto ressalta o comunicado. Então veja que esses rostos que nós vimos no começo, feitos por terra, água, pedras, esses rostos magicamente ou inexplicavelmente refletem alguma coisa, refletem algum sobressalto, como vimos por alguns deles. Agora, as autoridades brasileiras asseguram que estão agindo para deter esta devastação. E também permitem cortar 100.000 hectares numa zona de proteção no Pará para destiná-la à construção de uma ferrovia. Bem, agora vamos passar por uma certa reação da natureza, porque aqueles que pretendem ajudar e evitar isso, como vimos pela Noruega, podem ser mortos. Agora, aqui vamos ver como reage a natureza. A natureza, o que diz disso? A natureza falou em Portugal. Falou em Portugal há dias atrás com um grande incêndio florestal na região de Leiria, no centro de Portugal, que já dura, no dia que isto foi passado, que foi o dia 18, este incêndio florestal estava considerado como uma das maiores tragédias dos últimos 50 anos naquele país. E as equipes de resgate diante deste incêndio, com cerca de 1.600 integrantes, 1.600 pessoas apagando o incêndio em Portugal, estavam mobilizadas. E mais da metade das vítimas desse incêndio, porque houve muitas vítimas, não é? Foram carbonizadas dentro dos seus automóveis, assim diz a notícia. Bem, sobreviventes do incêndio, que está durando alguns dias, sobreviventes relatam cenas de desespero e dizem que as chamas se espalharam rapidamente. E cerca de 150 pessoas estão desabrigadas depois que as equipes de segurança esvaziaram 3 aldeias. A intensa nuvem de fumaça impediu a circulação de aeronaves que poderiam ajudar no combate às chamas. Veja a situação numa área de Portugal. A dimensão desse fogo foi tal que não temos lembrança de uma tragédia tão grande, disse o primeiro-ministro português, quando chegou a Pedrogão Grande, uma área montanhosa a 200 quilômetros a nordeste de Lisboa. Mas vamos dar mais notícias deste incêndio, porque isto é um alerta para todos nós. Isto é um alerta para todos nós. E só não vê quem não quer. Bem,
Os meios de comunicação deram isso com bastante discrição, não? Mas aqui está o diretor nacional da Polícia Judiciária descartou que esse incêndio seja criminoso. Eles acham que o incêndio não foi criminoso. E tudo aponta muito claramente para que sejam causas naturais. Isso é muito instrutivo para nós. Como pode haver um incêndio dessas proporções? Qual é a causa natural para isso? A causa natural é um fenômeno que se chama trovoadas secas. Trovoadas secas, é bom que nós saibamos disso, porque nós temos muitas florestas aqui, não é? E de repente pode haver uma trovoada seca também aqui. Embora não precise de ninguém que vá para o fogo ali, não é necessário que ninguém vá incendiar uma área. Uma trovoada seca pode produzir isto. E o que significa uma trovoada seca? São chuvas que evaporam antes de chegar ao solo. Isto é um fenômeno que a ciência está explicando. As trovoadas secas são chuvas que evaporam antes de chegar ao solo, mas que são acompanhadas por raios. A chuva evapora antes de chegar, mas os raios provocam faíscas ao tocarem a superfície. Então, a trovoada é seca, não há chuva, mas acontecem raios, não é? E essas faíscas tocam a superfície e, na ausência de água e com a presença do vento, essas chamas das faíscas se espalham rapidamente. E os ventos descontrolados transformam em fogo pequenas dimensões, em um incêndio impossível de controlar. Isto aconteceu em Portugal. As chamas se espalharam a partir de 4 focos desta região, que fica próxima a Coimbra e entre as 2 maiores cidades portuguesas, entre Lisboa e Porto. Muito bem. O sábado passado foi de forte calor no país, dizem as notícias de lá, com temperaturas que superaram os 40 graus em várias regiões. E após ter registrado poucos incêndios florestais, Portugal foi duramente atingido no ano passado, com mais de 100 mil hectares de florestas devastadas em seu território continental. Bem, aqui nós precisamos despertar, porque realmente estamos adormecidos completamente nesse sentido também. Não só em outros sentidos, igualmente importante, mas com relação ao ambiente e com relação à manutenção das florestas, estamos completamente adormecidos. A maioria das populações nem acompanham o que se passa, não estão interessadas no que se passa. E nós sabemos que se as florestas forem destruídas, ou melhor, se a Amazônia continuar a ser destruída, nós não teremos condições cientificamente de saber qual será a repercussão disso. A Noruega deve saber, não? Porque já avisou que vai cortar a nossa subvenção para manter a floresta. Bom, no Vaticano, o Papa Francisco, que visitou Portugal mês passado, e também se pronunciou sobre certas situações, disse que rezemos em silêncio. Rezemos em silêncio. Fase enigmática, não? Fase enigmática, rezemos em silêncio. Será que quer dizer só resta orar para toda esta situação? Muito bem. Vamos agora aqui ler algumas profecias que foram canalizadas e que são muito interessantes e muito ilustrativas para aquilo que vem acontecendo. Nós vamos ler algumas frases dessas profecias, não vamos ler as profecias inteiras, vamos ler aquelas frases que dizem respeito àquilo que nós podemos, neste momento, observar e, neste momento, assumir, eventualmente.
A profecia que foi canalizada no dia 12 de junho, neste mês, 12 de junho, na cidade de Roma, na Itália, foi transmitida por Maria e, através de um vidente, ela diz: quem corrigirá os erros de séculos inteiros? Veja, quem corrigirá os erros de séculos inteiros? Será que nenhum de nós como população, ou nenhum de nós como governo, não? Nenhum de nós como grupo de serviço corrigirá erros de séculos inteiros? Para isso teríamos que mudar o sistema de nossa vida, não? Teríamos que transformar a nossa vida. Outro ponto da profecia diz o seguinte: por isso, o Pai observa com misericórdia e confia somente nos que vivem a sua verdade e não as desvirtuam. Quer dizer, o universo só conta com aqueles que vivem uma certa verdade e que não desvirtuam essa verdade. Aqueles, portanto, as populações, a humanidade não toma conhecimento destas coisas. Agora, aqui começa a entrar num lado espiritual, começa a entrar num lado mais filosófico. Muitos são os pastores que são responsáveis por rebanhos inteiros, mas muito poucos fazem o que o Senhor lhes ensinou. Isto é, esses que tomam conta da educação religiosa, os chamados de pastores, não é? Esses se responsabilizam por grande parte das populações. Mas parece que não, segundo diz aqui, são responsáveis por rebanhos inteiros, mas muito poucos fazem o que o Senhor lhes ensinou. Quer dizer, pastores não estão cumprindo o seu dever? Bem, o Papa Francisco pede que oremos, não é? Que oremos em silêncio. Bem. Diz aqui a profecia: hoje os pastores tomam o cajado do pastoreio, mas não sabem conduzir os rebanhos pelo caminho da fé. Isto é, a profecia diz que nós teremos que ter fé. Alguma coisa há de acontecer, alguma coisa há de suceder, mas precisa que tenhamos fé. Por isso, diz a profecia, o cetro divino da luz golpeará tão forte que suas estruturas se moverão, assim como se move a terra em um terremoto. Bem, as profecias são claras. Apesar da sua fase mais aguda, o Senhor coloca a sua divina mão sobre aquele que é justo e simples, mas que tudo deve calar para que o povo não se abale. Isto é, nós não temos que colocar ninguém em pânico, mas temos que fazer alguma coisa, temos que fazer a nossa parte, não? E não ficarmos adormecidos ou indiferentes àquilo que se passa. Veja, nós já estudamos que nós não podemos ser responsáveis por toda a humanidade. Mas se nós fizermos a nossa parte realmente, sem estarmos adormecidos, sem estarmos indiferentes, mas fizermos a nossa pequena parte, o universo vê isso, o universo sabe disso e desdobra essa nossa pequena parte. E nós não sabemos o que pode resultar num gesto nosso, numa providência nossa, naquele pequeno nível do nosso ambiente. Nós não sabemos uma coisa bem feita, uma coisa correta, uma coisa consciente no nosso pequeno, mínimo ambiente, como isto pode proliferar no cosmos, no universo. Isso são coisas de ciência oculta. E como vimos, tantas coisas ocultas, tantas faces preocupadas, feitas de terra, de água e de pedra,
todas essas coisas existem, embora a nossa consciência não possa compreender, a nossa consciência não possa abarcar. Mas aqui diz: o sofrimento maior, diz a profecia, será saber a verdade. Nós sofremos quando sabemos a verdade. Sabe, buscar a verdade seria o normal, mas o sofrimento maior será saber a verdade. Aquilo que foi dito, diz a profecia, que está válido, não ficará pedra sobre pedra. Isso é profecia, profético, e aqui está sendo repetido. Todas as bases infiéis se moverão dentro e fora das consciências. Agora, corações opacos, pervertidos e dominados pela ambição espiritual também se verão com esse universo que, a uma certa altura, nos pedirá contas. Agora, será o momento de que cada alma e cada vida saberá onde colocar a sua fé. Nós temos que ter fé em alguma coisa. Se não acreditam em políticos, se não acreditam em pastores, se não acreditam nos políticos e nem nos pastores, ponham fé em alguma coisa. Encontrem uma coisa para ter fé, porque é a fé que vai resolver. Muito oculto isso, muito enigmático, não é? Está escrito. Bem, aqui diz: felizes serão os que conseguirão, acima de tudo, colocar seu coração no céu, e tristes serão os que ficarão na superfície dos acontecimentos. Isto é, tristes serão aqueles que ficarem na superfície desses assuntos. E muito gloriosos serão aqueles que não ficarão na superfície, mas que aprofundarão estas coisas. Bem, salvar a fé de milhares de almas, porque ainda o lado contrário continuará trabalhando. Então estamos todos muito bem avisados. E aqui termina essa primeira profecia dizendo: sábios serão os que orem, porque eles terão discernimento. Isto é, neste momento, diz a profecia, que é através da prática da oração, através da prática da nossa súplica, do nosso alinhamento com os planos superiores, que teremos discernimento para saber o que fazer e para saber como lidar com o que está se passando e com o que ainda vai se passar. Iluminados e claros estarão os que busquem sempre a humildade. Eu vou repetir literalmente como está aqui. Iluminados e claros estarão os que busquem sempre a humildade. Humildade é o contrário do orgulho. A humildade é o contrário de você estar sabendo que você sabe de tudo. Compreende? Isso é falta de humildade. E aqui, só restaurar, então, mesmo aqueles que não creem na oração, façam o possível para, de alguma forma, substituir essa oração por alguma coisa que não seja esta dormência e que não seja essa indiferença. Porque realmente nós sabemos que a humanidade só cuida de coisas materiais e só cuida de coisas de manutenção imediata. Mas está aí todo o planeta, com os reinos da natureza, praticamente agonizando, segundo o que estamos informados. Bem, e ainda esta profecia diz que os simples, as pessoas simples, viverão a esperança e conseguirão, apesar dos fatos, permanecer na luz interior. Isto, nós temos que apelar para uma luz interior nossa,
temos que apelar para o nosso interno, para que tenhamos luz para viver essas coisas. Bem, e todos verão vir a casa da luz desde o universo e saberão que as suas moradas habitam nos mundos sutis. Isto é, a nossa verdadeira casa é nas outras dimensões, diz a profecia. E, portanto, nós veremos a nossa casa em outras dimensões. E ali habitaremos aqueles que forem justos até o fim, aqueles que souberem atravessar esses tempos corretamente. E diz a profecia, enquanto isso, oremos até que o ciclo da noite anuncie o sinal do momento vindouro. Oremos até que comece um sinal dos tempos vindouros. E chegou a hora que os verdadeiros pastores do silêncio testemunhem o reino para aqueles que não o conseguem ver. Agora vamos ver a segunda profecia. Segunda profecia, porque é muito interessante. Esta veio no dia seguinte, dia 13 de junho de 2017, na cidade de Roma, na Itália. E é uma segunda parte da profecia anterior. Eu vou resumir muito isto, mas não podemos terminar esta partilha sem deixar este assunto nas mãos daqueles que estão ouvindo, porque teríamos que, no fim, diante do universo, dar conta destas coisas, porque estamos habitando este planeta, estamos vivendo neste planeta, usufruindo deste planeta, nos alimentando desse planeta. Bem, aqui diz, no dia 13 de junho, não ficará pedra sobre pedra, e o falso poder combaterá com sua própria ambição, e a grande crise das religiões sucederá. A grande crise das religiões sucederá. Nessa hora, todos, como humanidade crente, teria a oportunidade de unir-se ou de separar-se mais da mão de Deus. Estamos num momento muito decisivo, sabe? Muito decisivo. E esses sinais, esses incêndios, isto tudo não tem sido suficientemente estudados e não estamos muito atentos para os sinais, que são muito claros. Nós, sabe, vivemos aqui num país onde nada acontece deste tipo que poderá acontecer, como está previsto na profecia. Então não estamos habituados a nos preocupar com essas coisas. Porque aqui nunca aconteceu um grande terremoto, aqui nunca acontece maremoto, aqui não acontecem certas coisas que em outras partes do mundo já estão acontecendo. Mas eu acho que podemos, de alguma forma, mesmo não tendo passado por essas experiências, não? Porque não estamos lá dentro da floresta amazônica, não somos a fauna e não somos os animais e não somos os vegetais que estão ali dentro sendo destruídos. Portanto, não sentimos isso no nosso ser. Mas, nessa hora, diz a profecia, todos, veja, não exclui ninguém, todos, como humanidade crê, terão a oportunidade de unir-se ou de separar-se da mão de Deus. Isto é, nós estamos exatamente no ponto de nos unirmos com a evolução ou de nos unirmos com a involução, com este caos que está aí. Terão a graça de permanecer acima de tudo ou terão a desgraça de ficarem submergidos na terrível agitação purificadora. Quer dizer, virão mais coisas. Terão a graça de permanecer acima de tudo ou terão a desgraça de ficar submersos na terrível agitação purificadora. Bem,
Entrem na morada do coração antes que seja demasiado tarde. Entrem na morada do coração antes que seja demasiado tarde. Avancem antes do tempo e invoquem a graça de poder chegar a sentir a morada do coração. Nós teríamos que aprender a descer da nossa mente para o coração, porque a nossa mente nunca teve essa experiência e a nossa mente não sabe o que é um fim de ciclo. A nossa mente nunca viveu estas coisas. A humanidade viveu isso na Lemúria, quando a Lemúria desapareceu, viveu isso na Atlântida, quando a Atlântida também afundou dentro do oceano, mas esta humanidade, nós e hoje, nunca vivemos uma experiência como essa da Lemúria nem como aquela da Atlântida. Então aqui nós teríamos que avançar antes do tempo e teríamos que invocar a graça de poder chegar a sentir a morada do coração, porque é o coração que vai nos dizer o que fazer. É com o coração. Nem todos têm essa experiência do coração. Nós estamos acostumados a procurar soluções na mente. A mente não sabe nada dessas coisas, não tem essa experiência. A mente nunca passou por um final de ciclo, não? A não ser na Atlântida e na Lemúria. Não passou num final de ciclo. Então é preciso ter a clareza de descer da mente para o coração, porque do coração vai receber um sinal. Bom, aqui precisa fé, não é? Estamos sempre nesse ponto da fé. Então, antes que o tempo termine, corram ao templo do coração, onde Deus tem a sua igreja verdadeira, tem a sua presença eterna. Nós não conhecemos o nosso coração. O nosso amor é emocional e é mental. O nosso amor não é de coração, na grande maioria. Então nós não estamos habituados a descer para o coração quando queremos saber alguma coisa. E aqui ele diz que a igreja verdadeira está no coração. É aqui que está. Mas é preciso encontrá-la. Tudo recomeçará na nova igreja a partir do coração. Isto é, essa nova igreja, isso não é uma coisa material, não é? Porque se começa no coração, é uma coisa muito interior, é uma coisa muito interna e que cabe a nós buscar. E pede que a gente faça penitência, isto é, que a gente faça algum sacrifício em nome daqueles que nada fazem. Parece que na economia do universo, na economia do cosmos, na economia verdadeira, quando você faz uma coisa bem voluntariamente, bem de coração, por aqueles que não fazem, não em benefício próprio, não fazer uma coisa por si, mas fazer uma coisa por aqueles que não fazem, nesses momentos delicados como esses que estamos vivendo, nesses momentos isso é muito importante. Bem, e aqui então nós teríamos que, para terminar, ver um pouquinho de uma publicação que está para ser difundida, que é um livro chamado Ensolarar Vidas, de Ana Regina Nogueira. Este livro será lançado no dia 1º de julho, vocês terão notícias deles, não? Isto foi editado pela Erdim, uma editora nossa que não tem fins lucrativos, mas que é o 3º livro dessa escritora. E isto conta de uma forma poética histórias e ensinamentos de um casal que renunciou à sua vida pessoal para dedicar-se a auxiliar o reino animal em sua comunidade. Nós sabemos que os reinos da natureza,
o mineral, o vegetal, o animal, o humano e o reino elemental estão em sérias dificuldades. E este livro, Ensolarar Vidas, conta essa história deste casal que cuida dos animais, e nós vamos ali então ter muita instrução. Este casal coordena há quase 10 anos um setor reinos, não? Da Casa Luz da Colina, numa cidade aqui de Minas, Carmo da Cachoeira. E é um trabalho voluntário e que já beneficiou milhares de seres animais, seres humanos também. Ensolarar Vidas trata desse assunto, de forma que é bom que a gente um dia estude esse livro um pouco mais a fundo. E ele trata de uma relação com a natureza, mas não utilitária, não buscar uma relação com a natureza por interesse próprio, mas buscar uma relação com a natureza para ter uma vida mais sagrada, para ter uma vida mais espiritual, para ter uma vida mais simples e muito mais útil para o universo. E Ensolarar Vidas, não é? Também fala das dores da terra, fala também de caminhos que foram descritos ali entre o Cerrado e a Mata Atlântica, que parece que estão acontecendo coisas ali também muito decadentes, não? E é hora de pedirmos perdão e de nos reconciliarmos, não é? Com esse espírito do planeta. O planeta, segundo o livro, está muito ferido. O planeta está muito ferido com essa nossa indiferença e com tudo o que acontece. Bem, agora, nós para terminar, vamos voltar a olhar a foto que vimos no começo, só que agora esta nuvem em forma de nave está cobrindo alguma coisa, mas nesta segunda foto há algumas aves que parece que estão compreendendo alguma coisa. Nós já estudamos muito o processo das aves, sabemos que as aves, como todo o reino animal, está muito maltratado. E aqui é importante que, quando surgiu esta nuvem em forma de nave, que nesta foto as aves estão voando diante dela, como que nos confirmando que aqui tem uma mensagem oculta e que teríamos que estar mais atentos. Bem, esse programa não é específico para grupos monásticos ou grupos de residentes nos centros espirituais. Esse programa é dedicado a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não estão exatamente dentro de um caminho. Esse programa foi pedido que fosse feito para que possa atender a todos. Há tanto aqueles que estão se especializando em coisas espirituais, em leis espirituais, como aqueles que estão apenas buscando e não sabem onde encontrar o que buscam. De forma que é muito importante que a gente receba perguntas, porque aí o programa fica mais no nível da necessidade de todos. Repetimos, a função desse programa não é se dirigir a grupos específicos, mas é para servir ao maior número possível de pessoas. Muito obrigado pela atenção.